Guerras, terremotos, símbolos misteriosos, juízo final. Estes são os elementos que marcam um dos livros mais desafiadores de todos os tempos, o Apocalipse. Estamos vivendo o fim do mundo? Podemos desvendar os mistérios desse livro? Começa agora Evidências, temporada especial Apocalipse. Que bom é estar com você aqui no canal da TV Novo Tempo para o nosso encontro semanal no programa Evidências. Mas antes de entrar no assunto de hoje, não esqueça de pedir o seu guia de estudos Evidências. Será que Deus existe? Quais são os argumentos históricos para a ressurreição de Jesus? Você pode pedir esse guia através do QR Code. Basta você colocar o seu celular aqui, preencher um cadastro e você receberá na sua casa. Ou também pelo telefone 0 operadora 12 21 27 31 21 ou ainda pelo site biblia.com.br. Os capítulos 10 e 11 do Apocalipse talvez sejam os que mais duelam com as perplexidades humanas do profeta e de cada um de nós. Eles falam de alegria e desapontamento, juízo e aparente vitória dos inimigos, humilhando o povo de Deus, desprezo. Mas, como todo quadro apocalíptico, esse interlúdio entre as trombetas termina com um pleito de glória a Deus que garante a vitória dos seus escolhidos. Temos no capítulo 10 a visão de um anjo poderoso com um livrinho na mão. Ele é gigantesco e João fica extasiado com o que vê. Ele não parece um anjo qualquer. Está vestido com uma nuvem. As nuvens são os carros de Deus. Salmo 104, verso 3. Ele também tem um arco-íris sobre a cabeça, que é parte do trono de Deus no céu. Ezequiel 1, 28. E tem uma voz que ruge como um leão. Novamente, à semelhança da voz de Deus. O arco-íris produz o resplendor do rosto do anjo através das nuvens. E o rosto do anjo é como o sol. Desse mesmo modo, é descrito o rosto de Cristo no Monte da Transfiguração. Então, como podemos ver, a descrição desse anjo é, em parte, a descrição de Jesus Cristo. Além disso, ele vem diretamente da presença de Deus. Por isso, alguns intérpretes acreditam que este não seria outro, senão Jesus glorificado. E esse anjo tem um pé sobre a terra e outro sobre o mar. E um detalhe demonstra o tamanho gigantesco e o poder do anjo. É que ele está pegando a totalidade da terra e do mar, o que demonstra ser a representação de um evento global. Em sua mão, ele tem um pequeno livro aberto, na verdade um rolo, que está desenrolado. Isto quer dizer que está transmitindo a João uma revelação limitada sobre um período de tempo muito breve. Bem, sobre a identidade e a natureza desse livrinho, aquele que o anjo carrega, nós temos duas interpretações mais defendidas entre os teólogos historicistas. Para muitos, seria uma referência ao livro de Daniel, e a razão disto seria que este livro foi fechado e selado até o tempo do fim, quando então seria aberto ao entendimento de todos. Outros estudiosos, no entanto, dizem que esse livrinho na mão do anjo seria o mesmo livro selado que apareceu no capítulo 5 e que já estudamos como sendo o livro do testamento de Deus para o seu povo, sendo Jesus, é claro, o herdeiro por excelência que partilha a sua herança conosco. A favor deste entendimento, existe um fato, que é o livro estar aberto somente depois da quebra do sétimo selo. Isso é uma coisa lógica. Então você tem, de fato, os 7 selos, o interlúdio, aí vem as trombetas e, finalmente, um livro aberto. O fato dele ser chamado de livro no capítulo 5 e livrinho aqui no capítulo 10 não deveria ser uma barreira para esse entendimento, porque João não é uniforme no uso desses substantivos. Quer ver? A palavra que nós temos em grego para livro é biblos e livrinho seria biblion. Quando você vai ao capítulo 20 do Apocalipse, você vê que João usa intercambiavelmente os dois termos. No verso 12, ele chama o livro da Bíblia, o livro da vida, de biblion. E no verso 15, ele chama o mesmo livro de biblos. Percebeu? Agora, quando você vai ao capítulo 10, o livrinho é chamado de biblaridion. E no verso 8, ele já é chamado de biblion. Portanto, isto prova que João não usa o substantivo de maneira consistente.
O conteúdo do testamento deve ser visto em Apocalipse, capítulo 11, verso 18, quando aparece depois do enfurecimento das nações, que se seguirá, é claro, ao milênio. Aí vem o galardão dado aos servos e aos profetas de Deus. Veja o texto. Iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Você viu que interessante? Agora, veja também esse outro texto aqui de Apocalipse, capítulo 21, verso 7, ao descrever detalhes da Nova Jerusalém. Aqui diz: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. É exatamente por causa disto, da abertura do livrinho, que a última cena que João vê das trombetas é o santuário aberto e a arca da aliança exposta nele. Os 10 mandamentos foram cumpridos por Cristo, os reclames da lei foram pagos, o mundo não pertence mais ao maligno. O diabo não pode mais ser o representante do planeta nas assembleias celestiais, como aconteceu no caso do livro de Jó. Ele agora pode ser expulso do céu, o que de fato acontecerá no bloco seguinte, que estudaremos mais adiante. Agora, voltando ao início do interlúdio, o anjo bradou e, como resultado, foram disparados 7 trovões. Os 7 trovões são muito provavelmente uma referência às 7 vozes de Deus que aparecem no Salmo 29 como descrição poética da voz divina. Como é natural, quando João viu o anjo e escutou a sua voz, ele preparou para registrar o que ele tinha ouvido, mas desta vez ele foi proibido de escrever. Quer dizer que ele recebeu uma revelação que, no momento, não deveria comunicar a outros. Às vezes, recebemos revelações que devem ser transmitidas. A mesma ideia nós encontramos em 2 Coríntios, capítulo 12, versos 1 a 4, quando Paulo diz ter sido transportado ao terceiro céu, ao paraíso, e ouvir coisas ali que eram muito superiores e que nenhum ser humano poderia refletir sobre elas. Não é necessário, portanto, ficar especulando qual o conteúdo dessa revelação. Nós simplesmente devemos registrar que, em sua relação com Deus, João recebeu revelações de natureza tal que não deveriam ser transmitidas e que não podiam ser expressas em termos humanos, que não podiam ser comunicadas a outros. Deus muitas vezes nos diz que nós podemos dizer certas coisas e também que há outros momentos em que determinadas coisas não podem ser ditas ou mesmo compreendidas. Agora vem o mais importante. Aquilo que o anjo prometeu, na verdade, que ele jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, dizendo: já não haverá demora. Em breve, nos dias da 7ª trombeta, Deus cumprirá o mistério anunciado aos profetas. E que mistério seria este? Bem, isto Paulo pode nos ajudar. É a outorga da nossa herança por meio de Cristo Jesus. Quer ver o que Paulo diz? Tornei-me servo, de acordo com a convocação de Deus, que me foi outorgada para convosco, a fim de tornar completamente conhecida a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos, a quem Deus, entre os que não são judeus, aprouve dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1, 25 a 27. Tem uma outra passagem dele muito interessante também na carta aos Efésios e que ecoa este mesmo pensamento. Ele diz: o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, a saber, que mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Efésios 3, 3 a 6. Você está vendo como tudo se encaixa? Estamos falando de herança, e herança envolve abertura de testamento, etc. E para complementar esse pensamento, veja mais esse texto, agora do próprio apóstolo João, que escreve o seguinte: vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E, em realidade, somos filhos de Deus.
Por esse motivo, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo o que tem nele essa plena confiança purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. 1 João 3, 1-3. Agora, na sequência, uma ordem é dada a João para que pegue o livro da mão do anjo e o coma. João obedece e esse lhe era doce como mel na boca. No estômago, porém, ficou amargo. O que significa isso? Bem, não pode haver dúvida em relação à origem dessa visão. Ela provém, é claro, da experiência de Ezequiel, do profeta Ezequiel, que recebeu também uma ordem de Deus para comer um rolo, e este encheria o seu estômago, Ezequiel capítulo 3. Em ambas as imagens, a ideia é a mesma. O mensageiro de Deus deve assimilar a mensagem, deve digeri-la e levá-la à sua vida no sentido mais íntimo, de modo que a mensagem faça parte da sua própria humanidade. A doçura do rolo do papiro é uma ideia que aparece várias vezes na Bíblia. Para o salmista, os juízos de Deus são mais doces que o mel e que o favo de mel, Salmo 19. No Salmo 119, verso 3, também diz a mesma coisa. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel para a minha boca. E veja mais esse outro texto aqui, desta vez do profeta Jeremias. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Jeremias 15, 16. Talvez essa forma poética de comparar letras e livros a alimento doce tenha o seu eco numa agradável experiência ou costume pedagógico dos judeus. Eu não sei desde quando eles utilizam essa experiência, mas é uma tradição muito antiga. Era assim. Quando o menino estava aprendendo o alfabeto, ele o escrevia sobre um tablete de farinha e mel. O mestre, então, ensinava ao menino o valor fonético de cada sinal. E quando o menino era capaz de repetir os sons, letra por letra, sem errar nenhuma, ele poderia comer aquelas letras feitas de mel. Tornava assim o ensino mais agradável. Portanto, quando o salmista fala das palavras e dos juízos de Deus, dizendo que são mais doces do que o mel, é até provável que ele esteja se referindo a esse costume pedagógico. O anjo da visão em Ezequiel também pediu que ele comesse um pergaminho, muito parecido com o rolo selado de Apocalipse 5. O livro de Ezequiel também é escrito dos dois lados, e Ezequiel deveria comer o livro antes de pregar a mensagem. Isto corrobora com a ideia de que o livrinho de Apocalipse 10 também envolve um contexto de pregação da mensagem. Ezequiel descreveu como foi para ele a experiência de comer o livro, doce como mel na sua boca. Ezequiel 3, verso 3. De maneira semelhante, a imagem simbólica usada no texto de Apocalipse 10, 9-10, é forte. Em ambos os casos, o anjo não estava pedindo que comessem as páginas reais de um pergaminho. A importância do simbolismo está na própria mensagem, não nos elementos físicos que podem formar o recipiente que a transporta. Não vamos esquecer também de uma coisa, que os dois profetas tiveram uma visão. Eles não podiam fisicamente comer nada. No texto do Apocalipse, João está sendo solicitado a absorver a mensagem de uma maneira tão profunda que seria como fazer com que a verdade entrasse na sua própria vida, na sua alma. O anjo estava pedindo tanto a Ezequiel como também a João que vivessem plenamente a mensagem que eles pregavam. O sabor da mensagem de Deus é descrito em outras partes da Bíblia, como nos exemplos que eu já mostrei para você, sempre de maneira doce. Mas na experiência de João, acrescenta que o rolo era doce na boca, mas amargo no estômago. E por quê? Uma possível explicação seria o desapontamento que o profeta experimentaria, porque ele tinha acabado de ouvir o anjo dizer que já não haveria mais tempo, que nos dias da voz da sétima trombeta, o mistério de Deus, isto é, a sua herança, se cumpriria. Ora, ele já tinha ouvido as outras trombetas, tudo indicava que a profecia estava terminando. Parecia tudo fazer sentido, mas ainda tinha muito chão pela frente. Ele ainda veria as bestas, o dragão vermelho, a fuga da mulher,
Não só estas cenas, mas tudo mostrava que a própria história ainda estava muito distante de terminar, decepcionalmente distante. Então nós temos uma promessa da volta de Cristo, ela é doce, mas a demora dela é amarga ao coração, é desagradável. Mas João foi encorajado a profetizar novamente depois de comer o livro. Olha o que diz a Bíblia. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Apocalipse 10, verso 11. Duas palavras se destacam nessa declaração. Novamente e profetizar. A palavra novamente implica naquilo que João já fez, isto é, terminar a tarefa. Mas o anjo disse a João que a atividade precisaria começar mais uma vez. Na verdade, o seu trabalho profético ainda não estava concluído. Na visão, João foi chamado para profetizar durante o interlúdio entre a sexta e a sétima trombetas. A palavra profetizar vem do grego profeteo. Os estudiosos da palavra dizem que profeta é formada pela combinação de dois termos em grego. Pro, que significa antes, e femi, que significa afirmar, elevando uma afirmação sobre a outra. Ou seja, significa falar, predizer com poder divino, profetizar. João estava sendo convidado a pregar a mensagem de Deus de maneira profética, e isto para povos, nações e línguas. Ou seja, em Apocalipse 14, nós veremos esse quadro mais amplo, uma mensagem que deveria ser pregada em todo o mundo. Por ora, basta dizer que, nesses termos, podemos ver aqui que haverá uma proclamação final da mensagem de Deus. Aliás, Jesus também mencionou isso em Mateus 24, 14, quando ele falou que o evangelho seria pregado em todo o mundo, em todas as nações, e então viria o fim. Em outras palavras, somente depois que a mensagem for apresentada numa escala mundial é que o fim viria. A pregação no tempo do fim visa preparar pessoas para os últimos acontecimentos, mas ela envolveria um desapontamento por causa da aparente demora de Cristo. Aliás, foi exatamente esta a sensação que tiveram no século XIX cerca de 500 mil de religiosos, segundo a revista Reader's Digest, que aguardavam erroneamente a vinda de Jesus para os anos de 1843 e 1844. Destes, pelo menos 50 a 100 mil, um percentual elevado para a população americana da época, eram seguidores de Guilherme Miller, um pregador batista da Nova Inglaterra. E entre os que acreditavam nos seus cálculos proféticos estavam metodistas, batistas, congregacionalistas, episcopais, presbiterianos, holandeses reformados, luteranos, quakers e outras religiões cristãs que aguardavam entusiasmadamente a volta de Jesus, que, é claro, não aconteceu. Foi um vexame, uma decepção. Mas veja como Deus é especialista em reciclagem e tirar bênçãos de situações embaraçosas. Alguns desses desapontados continuaram estudando a Bíblia para ver onde eles haviam errado, onde eles tinham percebido o erro, o equívoco. E desse grupo de estudiosos surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que hoje prega a Bíblia através da TV Novo Tempo, aí para sua casa. Percebeu como Deus tira bênçãos de situações complicadas? Mas eu quero voltar à declaração do anjo. Não haverá demora. Eu quero voltar porque eu quero analisar outra coisa aqui. No grego, o que temos literalmente não é demora, mas sim tempo. Já não haverá mais tempo. O ato do anjo jurar é parecido com o que lemos em Daniel capítulo 12, verso 7, de um homem vestido de linho que jura igualmente por aquele que vive eternamente. Mas aqui, de maneira contrastante, temos um limite de tempo. Em Daniel é dito que o cumprimento daquelas coisas que o profeta viu seria depois de um tempo, tempos e tempo. Em outras palavras, no Apocalipse já não há mais tempo. Em Daniel existe um. Aqui podemos ver que esses juramentos se referem a diferentes momentos da história da humanidade. A mensagem no Apocalipse está aberta, sem lacre. A mensagem em Daniel 12 deveria estar fechada e selada até o tempo do fim. Então eu pergunto, o que Deus quer dizer com tempo? Existem duas palavras gregas que são traduzidas como tempo, kairos e kronos. Kairos se refere a um tempo único, fixo,
como um momento, um dia ou uma estação. Cronos já é aquele que dá a raiz à palavra cronômetro. Refere-se ao intervalo de tempo, uma duração linear de tempo. Por exemplo, quando eu falo da minha vida desde o nascimento até a minha morte, é Cronos. O meu aniversário é Kairos, entendeu? Seria o mesmo que descrever o Kairos como sendo um ponto e o Cronos como sendo uma linha temporal. Simples assim. A palavra usada para tempo em Apocalipse 10 é a palavra Cronos, tempo linear. Por isso, alguns estudiosos da Bíblia sugerem que a frase poderia ser lida como já não haverá mais demora. E é por isso que está assim na tradução que eu li para você. A palavra atraso, no entanto, implica em que os eventos do tempo do fim foram deslocados para um tempo posterior. Ora, o tempo de Deus é perfeito e não há imprevisto que faça mudar o tempo das coisas. Mas, às vezes, trabalhamos com a noção humana de tardança de Deus. Veja o que diz a Bíblia. Porque a visão ainda é para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Abacuque 2, verso 3. Talvez uma melhor compreensão do juramento do anjo no Apocalipse seria dizer que o espaço de tempo concedido acabou. O tempo de datas precisamente determinadas em sentido profético para a humanidade acabou. Os últimos eventos estão prestes a acontecer. Deus não tem mais profecia de tempo para o seu povo. O tempo mencionado em Daniel 12, verso 7, também é um intervalo de tempo. E nós vamos explorar um pouco mais sobre isso quando falarmos do capítulo 12, ok? Aí nós retornaremos às múltiplas referências que há a esse número no Apocalipse, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aliás, esse é um tempo profético muito interessante. Agora, deixe-me ler a continuação da profecia. São 2 versos apenas, mas que são muito importantes. Preste atenção, estou lendo Apocalipse 11, versos 1 e 2. Vamos lá. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações. E pisarão a cidade santa por 42 meses. Apocalipse 11, 1 e 2. Aqui no grego nós temos a palavra cálamos, como sendo o caniço que foi dado a João para medir. Tratava-se de um junco parecido com uma cana pequena que servia tanto como lápis como régua de medição. Mais uma vez, João recebera um papel ativo na visão. Ele deveria se levantar e medir diferentes itens. A palavra medida nesse versículo vem do grego metreo, que também dá origem à nossa palavra metro. Ela também significa uma expressão idiomática da Bíblia. Medir uma coisa, uma pessoa, significa figuradamente julgar esta coisa ou esta pessoa. Aliás, essa é a palavra que aparece em Mateus capítulo 7, verso 1 e 2, que diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 12, também temos uma visão de que a palavra metrel também significa julgamento no contexto bíblico. Eu vou ler para você. Pois não ousamos fazer-nos numerosos, nem nos compararmos com alguns que se recomendam, mas eles se medem por si mesmos e se comparam a si mesmos entre si. Não são sábios. De acordo com esse versículo, os membros da igreja de Corinto, os irmãos que estavam ali, estavam cometendo um erro. Eles mediam-se por si mesmos. E isto não era uma coisa sábia a se fazer. Não estamos qualificados para nos medir, porque não é aprovado aquele que recomenda a si mesmo, mas sim aquele a quem o Senhor recomendar. É isto que está em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 18, que você pode ler aí na sua casa. Esta vareta de medição do Apocalipse ela é muito especial porque ela é dada ao profeta para medir não apenas o templo e os objetos e os lugares do templo, mas também ao povo que adora no templo de Deus. Então raciocina comigo. Se a vareta de medição significa juízo e medir algo ou alguém é uma expressão idiomática bíblica para julgar, isto significa que nós temos aqui uma cena de julgamento divino sobre o povo de Deus.
O capítulo 10 do Apocalipse lida com isto, o juízo sobre o povo de Deus. E esta é uma temática muito séria, eu repito, porque nós estamos vivendo uma época em que as pessoas não querem mais falar de juízo divino. Eu já mencionei num dos programas dessa série aquela ideia de que muitos falsos profetas amam falar do amor de Deus, mas não falam nada sobre santidade, sobre santificação e sobre a ira de Deus. E qualquer sermão que não aborde também esses elementos é um sermão manco, ou, como disse um grande teólogo americano, já é o sinal de que quem está proferindo aquelas palavras seria um falso profeta. O juízo de Deus, ele está chegando, e é dever dos cristãos proclamar o amor, a graça, a paz, a salvação, mas também a advertência bíblica de que é chegada a hora do juízo de Deus. Qualquer ensino sobre salvação que não transforme a minha vida e não me coloque num caminho de preparação para encontrar com Deus como Rei, Senhor e Juiz, este não será o ensino bíblico. E por falar em juiz e julgamento, eu quero contar uma parábola para você. Dizem que certa vez uma mulher havia cometido algumas infrações e evidentemente ela seria levada a juízo. E ela ficou preocupada quando aquilo aconteceu, quando ela recebeu a intimação. Mas ela tinha um amigo que era um advogado e ela confiava muito naquele advogado. Então o que ela fez? Ligou para o advogado e falou: olha, eu tenho uma ação judicial que está me preocupando muito e eu gostaria que você fosse o meu defensor, o meu juiz. O seu amigo: mas é claro, eu farei isso para você, ainda farei de graça, eu não vou cobrar nada. Eu só preciso que você venha ao escritório conversar comigo e me dê todos os documentos que você tem, todos os papéis, tudo que eu possa usar para levantar uma ficha de defesa à sua pessoa. Eu preciso montar um dossiê de documentos. Ela falou: está bem. O grande problema é que ela, agora que tinha um amigo advogado, que era um dos melhores advogados da cidade, o que antes era um temor em relação ao comparecimento no tribunal, agora virou uma tranquilidade. Uma tranquilidade tal que ela nem se preocupou mais em mandar os papéis para o advogado. Ele mandava mensagens para ela e ela nunca respondia. Até um dia em que ela teve uma frustração. Ela recebeu um documento para comparecer diante do tribunal, mas quando ela chegou ali, desesperada porque não conseguia falar com o seu advogado, descobriu que ele havia sido promovido a juiz de direito. Ele agora não seria mais o seu defensor, mas quem julgaria o seu caso. Se você entendeu essa parábola, entende a advertência da Bíblia. Hoje nós temos Jesus como nosso advogado perante o Pai, mas quando ele vier nas nuvens do céu, voltará como juiz e devemos estar preparados para esse dia. À medida que avançamos no cumprimento das profecias, deveríamos nos perguntar como estamos diante do julgamento de Deus. Como professos seguidores de Cristo, não podemos negligenciar o tema do juízo sobre o povo. Este assunto continua no Evidências da semana que vem.